Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por todos o acompanhamento. Ontem, naquele desastre do jogo, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, interagir com muita gente, sempre muito bacana interagir com vocês. Continuo seguindo. Nesse vídeo, o de número 282 desse pós-jogo, desse desastre de Guarani 1, São Bernardo 5. É isso mesmo. Isso não acontecia no Brinco de Ouro desde 1988, né? Jogo que não tem nada a ver com o de ontem. A gente jogava Série A contra o Flamengo e saímos ganhando ainda o jogo. E tínhamos um time sensacional. Mas muita gente, principalmente o técnico Moza, atribuiu o jogo de ontem a um desastre, a uma fatalidade, a um acidente, né? E mesmo eu não concordo, porque eu acho que era um mal pré-anunciado. Mais do que isso, a gente, mesmo que não tenha acidente, a gente pode investigar as causas raízes para descobrir aquilo que causou, o fato indesejado, né? E quando a gente faz isso, na minha opinião, uma das razões principais disso que aconteceu ontem, não a única, mas uma das razões é o Moza, né? Segundo, inadmissível acontecer para um time com a camisa do Guarani, com o peso da camisa do Guarani, enquanto temos isso ainda para argumentar, é inadmissível que isso aconteça e não podemos deixar que isso aconteça. Então, é inadmissível. Então vamos mandar ele embora, mas tem uma multa rescisória. A multa rescisória, segundo dizem, de 400 mil, não sei se é isso mesmo, que seja de 500 mil, né? É muito menor que essas últimas grandes besteiras que nós fizemos por aí. Por exemplo, perder a Copa do Brasil, no mínimo 1,5 milhão, só a primeira fase. 400 mil é 1/3 da nossa folha de pagamento. Então, queremos gastar 400 mil? Obviamente que não é o que nós gostaríamos. Mas, para resolver um problema, para fazer aquilo que a gente deveria fazer, sim, eu acho que a gente deveria pagar essa multa, negociar como pagar essa multa e fazer. Por quê? Porque o Moza, nada contra a pessoa do Moza especificamente, mas profissionalmente ele não tem mais condição de extrair dessa equipe aquilo que precisamos. E nós temos um ano praticamente perdido. Temos um ano que tinha como target a gente fazer um bom Paulista, tinha como target passar 3 fases da Copa do Brasil e o acesso, e os 2 primeiros já foram para o vinagre. Nós não vamos conseguir fazer nada disso, né? Então, acho que a gente precisa de um novo ar, uma nova administração, e, na minha opinião, o Moza não consegue mais fazer isso, né? Quem seria o responsável por fazer isso? Bom, a gente pode dar alguns nomes: Felipe Conceição, por exemplo, o Barrocas, por exemplo, na minha opinião, ou o Jair Ventura, por que não? Sei que pode ter preço diferente, mas principalmente o Barroca é um técnico de que já fez, né, campanhas de acesso na Série B e normalmente está na parte na segunda prateleira ou terceira prateleira da Série A. Então, talvez fosse algum cara acessível, desde que a gente defina um projeto real para que ele suba. E alguns reforços para que a gente salve o ano. Ainda temos que salvar o Campeonato Paulista. Muita gente acha que já escapou. Ainda não. Falta 2 pontos e nós temos alguns jogos complicados. Próximo jogo contra a Ferroviária em Araraquara, nós vamos jogar com o time totalmente arrebentado, moralmente e em termos de peças de reposição também, porque nós perdemos 2 peças, né? Agora, sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem a gente pode resumir de maneira muito simples. Nós tomamos um gol muito cedo aos 6 minutos, mas por uma culpa de algo também, não digo esperado, mas pré-anunciado, né? Porque nós ficamos naquele toque-toque, nheco-nheco ali atrás, como a gente fez em várias rodadas, e acabou o cara se valendo disso e acertando um chute no gol. Depois, 3 minutos depois,
o Jamerson toma uma bola debaixo das pernas e o cara, com uma velocidade incrível, chega à linha de fundo, a gente cede o escanteio e em seguida, no escanteio, há uma falha da defesa e do goleiro. A terceiro gol, uma falha grotesca e única do goleiro, 100% responsabilidade dele, e aí cabe uma janela, né? As críticas que foram feitas ao Kozlinski, na minha opinião, de maneira exagerada, não vou dizer injusta, mas de maneira muito exagerada, e a perda da vaga de titular pelo Kozlinski, na minha opinião, não foi um processo robusto o suficiente para tirar esse cara. Não foi justo, não foi justo. O Kozlinski, temos que reconhecer que quando ele chega ao Guarani, ele muda o status daquilo que a gente tinha antes para aquilo que passamos a ter com ele, né? Não que ele seja um gênio, não é isso, ou um Yashin, nada disso. Nós estamos falando só que antes a gente tinha um goleiro sem um mínimo de conceito, que era o tal do Rafael Martins, Gabriel Mesquita, esse nível de goleiro, onde a gente esperava uma falha, deixamos de ter isso para ter um goleiro que apresentou por muitas vezes, da maioria das vezes, boa segurança. Teve algumas bolas defensáveis, uma outra falha aqui, sim, mas nada parecido com o que eu vi ontem, nada. E o Tony, não precisamos execrar ele também, né? Mas, porque ele é melhor que o Rafael Martins, mas a gente não tinha visto ele ser exigido verdadeiramente nos jogos anteriores, né? Fez algumas boas defesas, fez uma boa partida até contra o São Bento num campo ruim, mas não tinha sido exigido suficientemente para ele perder, para ele ganhar a posição do Kozlinski como foi definido. E aí ontem foi uma falha grotesca. Fizemos um gol com o Gênison, assistência do Giovanni Augusto, e tomamos o gol logo em seguida. Ou seja, acaba o primeiro tempo com 4-1, né? E é um absurdo, né? É muita coisa para aquilo que a gente tinha, né, como perspectiva e mesmo como expectativa, e pela diferença que eventualmente tem entre uma equipe e outra. É absurdo acontecer isso. No segundo tempo é efetuado algumas modificações, ele entra com o Alvarinho, ele tira o Anderson, que realmente fez uma partida, e aí a gente fica exposto logo no início, porque o Jamerson é expulso. Na minha opinião, de uma maneira um pouco exagerada, né? Um pouco, vamos dizer assim, exagerado do lado do juiz, né? Ele foi rigoroso demais, né? Mas expulsou o Jamerson, a gente toma o quinto gol aos 25 minutos aproximadamente, e logo depois o Luciano Castan também é expulso. E aí ficamos com 9. Podia ter tomado mais? Poderia ter tomado mais. O que é um desastre. E de novo, repito, inadmissível. Nas performances particulares, né, individuais, muita gente ontem, inclusive, brincaram que eu sou muito rigoroso nas notas. Não tem como ontem dar nota para alguém. Então vamos lá. O Tony, nota 3. Né? Alvarinho, não necessariamente na ordem de atuação, mas Alvarinho entrou, não comprometeu, nota 5. Lucão, não dá para dar uma nota boa para a zaga na partida de ontem, então 4,5. Luciano Castan, 4. Além de uma performance não boa da defesa, ainda foi expulso, né? Desfalcando a gente no próximo jogo. Lucas Marques entrou depois, entrou para compor, não comprometeu, mas também não fez nada demais. 5. Diogo Matheus, está muito mal. Nota 4 para o Diogo Matheus. Jamerson, ontem ninguém esteve bem, mas ele também não esteve bem. Tomou a bola debaixo das pernas, foi expulso. 4,5. Mike, entrou para compor lá na lateral esquerda. 5. Leandro Vilela, idem. Não dá para tirar conclusão nenhuma, não comprometeu mais do que estava feito já. 5. O Anderson foi muito mal. Foi escolhido para substituir o Richard Rios. A gente sabia que ele não é igual Richard Rios, mas a gente esperava mais, muito mais. Não sei se o campo
atrapalhou muito, mas nota 4. Giovanni Augusto deu assistência, nada mais. O campo prejudicou muito ele, nota 5. Bruno José, muita gente defendeu ele nas redes sociais e eu vou ter que dar a mão palmatória. É um cara brigador, dedicado, brigou o tempo inteiro, mas entregou muito pouco. 5,5. Gênison, por causa do gol, 5,5. Hoje não fez mais nada, lutou e tal. Ainda no final aplaudiu a torcida, ironicamente. Nada, não gostei não. Nicolas Careca entrou, não disse para que veio, nota 5. Matheus Barbosa, talvez o mais esforçado ali, apesar do desastre total, no meio de campo, 5,5. E o Isaac foi muito mal. O campo prejudicou muito ele, 4,5. É isso. Nós temos o balanço é de 9 jogos, 10 pontos em 9 jogos, 3 vitórias, um empate, 5 derrotas, 9 gols pro em 9 jogos, 13 gols contra, um saldo de menos 4, aproveitamento de 37%. Então, se não há justificativa para mandar o Moza embora, 37%. Esse aproveitamento depois de 9 rodadas, sendo que ele não é maneiro de primeira viagem, já estava desde o ano passado aqui, ele montou a equipe, é muito pouco, e esse cara não pode mais estar aqui. É simples assim, né? Gente, 1000 desculpas pela demora em mandar o vídeo, mas até o vídeo engripou dessa vez, tá bom? Um grande abraço, agradeço demais. Até o pré-jogo desse desastre que vai ser assistir, um saco vai ser assistir Ferroviária e Guarani, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau.